61. Mas todo esse prefácio, com o disparate das teorias que contém, não vale coisíssima nenhuma. Quando eu escrevi Pauliceia Desvairada, não pensei em nada disso. Garanto, porém, que chorei, que cantei, que ri, que berrei. Eu vivo. 62. Aliás, versos não se escrevem para leitura de olhos mudos. Versos cantam-se, urram-se, choram-se. 63. Está acabada a escola poética Desvairismo. 64. Próximo livro, fundarei outra. 65. E não quero discípulos. Em arte, escola igual à imbecilidade de muitos para a vaidade de um só. 66. Poderia ter citado Gork Fock, evitava o prefácio interessantíssimo. Abre aspas. Toda canção de liberdade vem do cárcere. Prefácio interessantíssimo de Mário de Andrade no Pauliceia Desvairada. Vou então falar um poema desse livro para vocês, do Pauliceia Desvairada. Tem um poema que se chama Ode ao Burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso, pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques zurros, que vivem dentro de muros sem pulos, e gemem sangues de alguns mil réis fracos para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam o printemps com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com tocinho, dono das tradições. Fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros. Fará sol, choverá, arlequinal, mas a chuva dos rosais, o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar, conto e 500, mas nós morremos de fome. Come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelos nas ventas, ó carecas, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte e infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos, nem arrependimentos, sempre eternamente as mesmices convencionais, de mãos nas costas. Marco eu o compasso. Eia, 2 a 2. Primeira posição. Marcha. Todos para a central do meu rancor inebriante. Ódio e insulto. Ódio e raiva. Ódio e mais ódio. Morte ao burguês de giolhos, cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento, sem perdão. Fora, fora o bom burguês. Mário de Andrade. Eterna, a hora que a Mari chegar, eu só tinha 5 minutos, mas eu sempre preparo um pouco a mais, porque pode acontecer um imprevisto, a gente aproveita, né? E aí a gente pode... Você vai me dar um toque assim, me dá uma facada. Eu falo, pode começar a palestra, então, mais 15 horas. Eterna presença,
É um livro publicado nas poesias completas, nessas poesias completas aqui, se eu não me engano, no volume 2, que está num capítulo chamado Poesias Inéditas ou Esparsas, chama-se Eterna Presença. Eu trouxe um poema de cada livro, só para vocês verem como é muito rico, né? Todo autor é isso. É múltiplo. É múltiplo. A gente todos nós, né? E todas nós que estamos aqui, a gente é múltiplo. Então, de Mário de Andrade. Eterna Presença. Esse feliz desejo de abraçar-te, pois que tão longe tu de mim estás, faz com que te imagine em toda parte, visão trazendo-me ventura e paz. Vejo-te em sonho, sonho de beijar-te. Vejo-te sombra, vou correndo atrás. Vejo-te nua, ó branco lírio de arte, corando-me a existência de rapaz. E converte e sonhar-te, essa lembrança geratriz, essa mágica saudade, dá-me a ilusão de que chegaste, enfim. Sinto alegrias de quem pede e alcança, e a enganadora força de, em verdade, ter-te longe de mim, juntinho a mim. Eterna Presença, Mário de Andrade. Mérida Priori, por favor. Odilon, obrigado, viu? Oh, meu amor, quanto tempo, nossa. Oh, meu lindo, obrigada. Por favor. Boa Mary, noite. Eu que sou tão pontual, peço milhões de perdões, mas é que eu estou viajando desde as 7 horas da manhã, né? Foi um pequeno imprevisto da nossa parte. Enquanto isso, era uma surpresa para você. Mas eu prometo que eu vou repeti-la, Mary. O Odilon veio e falou alguns poemas mas do Mário. Mas eu acho maravilhoso Não a gente poder ouvir o Mário, né? Não é? Acho maravilhoso. Gente, boa noite, em primeiro lugar. Eu conheci esse evento pequenininho, do tamanho de um botão, lembra? Não é? Primeira vez que eu vim aqui não tinha nada, nem a cidade era do jeito que é. Estou impressionada, cresceu muito, está enorme, muito prédio. Mas vamos falar hoje de duas figuras, né, Afonso? Posso começar logo ou você quer fazer? Pode, não, mas só que eu queria dizer que a Mary, a gente está se vendo pouco agora, mas a Mary fez parte da minha história do Sempre um Papo e depois do Fliarachá durante alguns anos, vamos dizer assim, né, Mary? Alguns anos, com tantos anos não. E para mim é sempre uma satisfação ouvir Mary, porque além de tudo, além de toda a informação, além de todo o aprendizado, é sempre uma surpresa e uma iluminação o que ela tem a nos dizer, tá? Então, queria te agradecer muito a vinda, Mary. Imagina, Afonso, eu te amo, não tem jeito, mistério. eu também. Então, a gente vai fazer essa homenagem a Mário de Andrade, um pouco pela visão da Tarsila, né? No qual a Mary tem uma pequena uma biografia, né? Trouxe um livro para a gente sortear depois, ótimo. Tá? Então, com a palavra, Mérida Priori. Gente, eu vou contar a história de dois amigos, de pessoas que se encontram, que se querem bem, que se desencontram, que têm vidas muito diferentes. Vocês vão me perdoar, de vez em quando eu vou olhar um pouquinho, porque a minha intimidade maior é com a Tarsila. Eu tive a chance de fazer um livro sobre ela. Havia muito pouca coisa sobre Tarsila, havia muita coisa sobre a pintura de Tarsila, e todo mundo ficava imaginando que a vida dela era como os quadros, cor-de-rosa, azul bebê. A vida da Tarsila foi um horror. E a vida do Mário, ao contrário. O Mário foi uma espécie de planta brasileira, flor exótica, que desabrochou e que foi acumulando sucesso atrás de sucesso. E se ele não teve mais sucesso, é porque a vida o levou muito cedo. Contrariamente a Tarsila, que a vida levou muito tarde, em meio a muito sofrimento. A vida dela realmente é de um sofrimento absoluto. Começar pela infância dos dois. Tarsila nasce em Capivari, pasmem, 2 anos antes da abolição da escravidão. Tarsila é uma mulher do Império. Ela é uma mulher do século passado, né? E viverá como tal durante muito tempo, até os 7 anos. O pai dela era um agricultor, ao contrário do que dizem, não era nenhum milionário. Milionário a gente sabe bem o que é, né? É um Paulo Prado, é uma Olívia Penteado, são famílias riquíssimas de São Paulo. Ele era apenas um agricultor que tinha herdado algumas fazendas do pai, que teve que dividir com os irmãos.
fazendas simples, né, sobradões, com criação, plantação, isso tudo em Capivari. Nem prestígio político ele não tinha, porque eu lembro a vocês que nessa virada do Império para a Primeira República, esses grandes agricultores tinham, inclusive, peso político na cidade. Ele era um homem avesso a isso. Era um homem mergulhado em leituras, como muita gente dessa classe média alta, no final do século XIX, vivia bafejado pela França, a França. Então, lia livros franceses, ouvia as músicas francesas que a mulher dele tocava no piano, né? A casa era povoada desse ambiente francês. E a Lídia, mãe da Tarsila, uma mulher que ele conheceu uma vez, que foi comprar um gado lá na casa do pai dela, mas era tudo família, cidade pequena, a gente sabe como é. Ela com uma tristeza grande de morar na roça, querendo ir para São Paulo. A Tarsila tem 2 irmãs e 3 irmãos, e até os 7 anos vai viver, portanto, no interiorzão ali, entre bichinhos, onde ela fazia, como toda criança, vasinho de flor, pintava uma galinha, um pintinho. Aos 7 anos, eles vão para São Paulo. O nosso Mário, por outro lado, tem uma vida bem diferente. Ele é filho de uma classe média baixa, que está começando a ascender nesse momento. O pai dele é um tipógrafo, vai acabar como dono de tipografia. A mãe dele, uma senhora do lar, né? Ele é neto, por parte de pai e por parte de mãe, de mulheres negras, daí essa fisionomia mulatada do Mário, que chamava tanta atenção, muito diferente dos irmãos. Ele é o único com essas características na família. E vai ter uma relação muito difícil com o pai, que apostava muito no filho mais velho, no Renato. Minto, o Renato é o Renato, o mais velho, que ele vai conseguir conduzir justamente nessa operação de mobilidade social. O Renato vai fazer estudos, o pai quer que Mário seja engenheiro, ou então que ele seja advogado. E o Mário, desde pequeno, é um virtuoso do piano. Ele tinha paixão por música, tocava piano magnificamente bem. E ele, desde muito cedo, vai ter aulas no conservatório, onde ele vai fazer uma carreira brilhante. Eu lembro que se alguma coisa vai unir esses 2 personagens, essa coisa é a formação religiosa. Eles são profundamente religiosos. Tanto a vida da Tarsila, nós vamos ver que isso é um marco que ela vai, de alguma maneira, arrastar por todo o sofrimento e que vai salvá-la, que vai torná-la não uma mulher ressentida com o mundo, mas uma mulher sempre generosa. E ele também, um ambiente extremamente religioso, né? Moravam ali perto da igreja de Santa Ifigênia, a mãe ia à missa várias vezes por semana, Mário cantava no coro, né? Participavam das festas, das procissões, a mãe, inclusive, fazia muito trabalho de filantropia lá na igreja. Enfim, ambos debaixo dessa característica que vai marcar esses primeiros anos de São Paulo, que está explodindo. É fantástico, porque tanto quando Tarsila chega a São Paulo para estudar, aos 7 anos, fazer a primeira comunhão e estudar, e Mário desabrocha, né? Sai do colégio dos irmãos maristas para então ir para o conservatório, São Paulo está bombando, está crescendo. Eu lembro que os grandes cafeicultores tinham colocado o dinheiro deles em bancos, em estradas de ferro, em indústrias. É o momento da chegada da grande imigração estrangeira, não da imigração pobre que vai trabalhar na indústria, mas da imigração rica, que está investindo, que está trazendo maquinário para o Brasil. Então, as grandes famílias árabes, as grandes famílias judaicas, as grandes famílias italianas, São Paulo é uma pujança só. Chaminés de indústria jogando dejetos nos rios, os famosos arranha-céus, que era o nome que se dava a edifício, então, crescendo, né? As casas mais bonitas ali na Avenida Paulista. Quem gosta de literatura e quiser conhecer São Paulo desses tempos, precisa ler a Zélia Gattai, Anarquistas, graças a Deus, que fica com uma imagem muito nítida dessa cidade em expansão. A Tarsila, como menina de família, né, vai fazer a primeira comunhão num colégio de freiras, e imediatamente ela vai ser aceita no colégio, digamos, mais caro e mais ambicionado de São Paulo, que é o colégio Notre-Dame de Sion, que são freiras francesas.
e é o colégio da elite paulistana, né? Lá entra quem tem pedigree, lá entra quem sabe quem é o pai, quem é a mãe, lá entra-se quem sabe quem tem bons costumes. E são verdadeiras redes femininas. É muito interessante, há muitos estudos sobre o colégio nessa época, um colégio preocupado em preparar as moças para o casamento, com detalhes, sem saber absolutamente nada de sexo, né? Têm que ser entregues virginais, puras, aos seus futuros maridos, e que, obviamente, aposta muito na formação de mães de família que vão fazer prosperar o catolicismo na sua vertente mais conservadora. A Tarsila fica nesse colégio até os 16 anos. Curiosamente, ela não vai fazer a confirmação, quer dizer, as moças naquele estágio do clássico, quando terminava a formação, elas se vestiam de virgens romanas, elas eram coroadas, havia esse momento de coroação, que era o momento da passagem da vida escolar para a vida da casa, porque aí já está todo mundo praticamente casado. Ninguém saía do Sion sem um casamento apalavrado. Ela é retirada do colégio, tudo indica, né, que os pais já haviam, de alguma maneira, orquestrado um casamento para ela e um casamento dentro da família, e ela e a irmã Cecília são levadas pelos pais para a Espanha, onde ficam em Barcelona, de novo num colégio de freiras, onde a Tarsila, então, vai começar a pintar. Eu lembro que o pai da Tarsila, o tal do seu Juca, né, ele era muito amigo de um grande pintor do interior de São Paulo, que era o Almeida Júnior. Vocês já devem ter visto aquele quadro Caipira Picando Fumo. Ele sempre retratava essa vida caipira, essa vida interiorana. E dizem, né, que esse contato com esse grande pintor teria incentivado a Tarsila a fazer galinhas, pintinhos e cestinho de flor. Eu acho que toda criança pequena, com lápis colorido e papel, faz mais ou menos galinha, pintinho e cesto de flor. Mas, enfim, ela, nesse momento, é deixada nessa escola que, mais uma vez, é uma escola de freiras, onde a formação moral vai ser extremamente rígida. Ela começa a fazer algumas pinturas de Cristo. Lembra vocês o que é a pintura espanhola, o que seria um colégio de freira nessa época, né? Esculturas sacras em toda parte, cristos ensanguentados em toda parte. Então, é muito esse clima religioso que a gente vai ver aparecer na vida da Tarsila mais à frente. O Mário, por sua vez, né, vai entrar para a Irmandade de Nossa Senhora da Conceição. E ele vai ser irmão, né, dessa Irmandade, com uma presença muito assídua ao longo da vida dele. Começa como um virtuoso aprendendo piano, logo chama a atenção dos professores. Ele vai imediatamente ser capturado pelos professores melhores para ser uma espécie de monitor das classes. Ele vai se debruçar sobre história da música, né? Tem paixão por história da música, que ele vai conhecer como ninguém, e ele imediatamente passa ao que eles chamavam de aluno praticante, que era um monitor já com algumas responsabilidades. Quer dizer, a carreira dele estava encaminhada. Preciso dizer a vocês que isso traz muita atenção com o pai. O Mário vai ter uma difícil relação, pelo menos é o que diz esse biógrafo dele, que eu recomendo a vocês, o Jason Tércio, fez uma biografia absolutamente maravilhosa do Mário, que mostra bem essas expectativas não cumpridas, né? O pai desejando que ele seja, que ele faça economia, que ele faça até contabilidade, e o Mário fugindo dessas possibilidades, querendo se concentrar na questão da música, e ele se torna tão brilhante, né, que os professores orquestram verdadeiros debates com o Mário em sala de aula, ele com 16, 17, 18 anos, para ouvi-lo falar, para que ele fale para os colegas. Sabe aquele aluno muito genial que a gente tem, que a gente gosta de espetar um pouco para ouvi-lo falar? Pois esse era o Mário, já tão brilhante na escola. Então, a Tarsila, nesse momento, em Barcelona, o Mário, no colégio, 7 anos mais jovem do que ela, e depois passando para o conservatório, e a Tarsila, antes de voltar para o Brasil,
ela vai fazer uma passagem por Paris, mas é interessante essa viagem familiar. A gente não entende muito bem por que ela foi feita, porque, na realidade, eles passam por Paris como gato por brasa, né? Eu lembro a vocês que já nessa época haviam os salões independentes de pintura, né? Eu lembro a vocês que é o momento da aparição daquela pintura fauve, né, que tem no Marc Chagall a sua expressão mais importante, aqueles pintores que usavam os tubos de pintura para pintar as telas, e nada disso ela vai ver, né? Não é nenhuma viagem de consumo, porque não há qualquer registro dela nas grandes casas de comércio. É uma viagem um pouco estranha, e ela não trará uma boa recordação de Paris. Ela se queixa de ser uma cidade muito cinzenta. Paris era muito cinzenta, até as grandes reformas que foram feitas aí no meado do século XX. Foi essa a imagem que ela guarda de Paris. Ela chega no Brasil praticamente com 20 anos e ela vai se casar em 3 meses. Uma história estranha, né? Vai se casar com um primo escolhido pela mãe, Lídia, né? Um casamento muito discreto, até chama atenção, porque normalmente casamento de interior é uma festa grande, vem os familiares, vem os agregados, vem o pessoal da cidade, não tem nada disso. São 8 convidados, né? Ela se casa com esse primo chamado André, com quem ela vai viver 1 ano. 1 ano porque o André simplesmente dá um pé na Tarsila e foge com a cunhada, deixando a Tarsila com uma filha nos braços, a Dulce, essa que vai ser a companheirinha dela durante muitos anos. Não preciso dizer a vocês que uma mulher largada, uma mulher abandonada, nessa época, sobretudo, era um estigma, até hoje estudos de sociologia que mostram que as mulheres abandonadas, né, são um poço de medo, de vergonha, enfim. E naquela época, muito mais. Cidade pequena, família grande, todo mundo comentada, largada porque não era boa o bastante. A Tarsila, então, a família, para fugir a esse clima, né, horroroso de acusações à Tarsila, simplesmente manda a Tarsila, tem 20 anos mal cumpridos, para São Paulo, onde ela vai fazer uma vida de solteirona até os 36 anos. Tem 20 anos, durante 16 anos ela não pode sair para fora da caixinha, ela tem que ser aquela mulher um pouco viúva e honesta, largada, porém honesta, e ela vai fazer em São Paulo, né, diferentemente do Mário, que já está desabrochando para o mundo, grande apaixonado pelo Brasil, pelas coisas do Brasil, pela música brasileira, desde sempre. Tarsila vai fazer uma vida num limbo, né, frequentando aquilo que era possível para uma mulher largada, cursinho de pintura. Né? É assim que a coisa começa. Eu lembro a vocês que trabalhar só em caso de falência, de empobrecimento generalizado da família, ela não ia trabalhar, a família não deixaria, mas ela vai, então, fazer cursos de pintura. Enquanto isso, o nosso Mário está simplesmente desabrochando. Não só ele vai brilhar no conservatório como professor, de alguma maneira incendiar as aulas com o seu espírito, com a sua verve. Ele era um homem de uma leitura enorme, ele adorava ler, né? Mas é muito interessante como ele tem que pedir licença para o pároco para ler certas coisas. Ele não pode ler Balzac, porque o padre proibiu. Ele não pode ler Stendhal, porque o padre proibiu. Ele só pode ler Victor Hugo, né, autores do século XVII, XVIII, franceses. Então, ele vive sob essa, digamos, essa batuta da igreja, esses padrões morais muito rígidos, mas ele não sai do teatro, ele não sai dos concertos, ele não sai dos concertos de piano, nem das óperas, porque, como eu disse, São Paulo está enriquecendo e a vida cultural em São Paulo é espetacular. O rádio tinha chegado, o cinema mudo estava lá, e era mudo mesmo, com um pianista tocando, violinista tocando. O Mário participava de tudo, ele ia ver, ele comentava. O pai dele, como eu disse, passa de tipógrafo a dono de tipografia, e é o momento da explosão dos jornais em São Paulo. E o Mário vai simplesmente participar dessa vida da imprensa
como correspondente cultural. Ele vai escrever sobre o concerto da dona fulana de tal, sobre a ópera que estava sendo levada no Municipal, uma exposição aqui e ali. Ele acompanha todo o debate de pintura que está havendo na Europa nesse momento. Eu lembro a vocês que a ascensão já de um certo fascismo na Itália, a moda é o futurismo é uma tendência de pintura que tem tudo a ver com o fascismo, é a questão da identidade, a questão da máquina, a questão da violência. Ele se coloca sempre como um pacifista, uma pessoa que tem já ideias muito firmes, né? E, ao mesmo tempo, embora essa figura, digamos, dentro de um padrão moral muito rígido, adorava carnaval. O Mário, que a gente conhece de fotografias, não parece assim tão animadinho, mas ele adorava carnaval. E no ano em que o pai dele morre, que é justamente 1917, ele está em casa com uma tia solteirona que vivia com eles, a Nhanhã, fazendo uma fantasia de Pierrot para sair justamente nas várias pequenas escolas, né, que havia já em São Paulo. O pai dele falece. Eu tenho a impressão que o pai tinha um receio, ou tinha uma desconfiança muito grande dessa vida muito borbulhante que o Mário já está fazendo. E, nessa época, ele lança essa coleção de poesias. Quem conhece a obra dele sabe do que eu falo. Há uma gota de sangue em cada poema. Então, ele já está publicando as obras dele nesse momento. Enquanto a Tarsila faz uma vida apagada, de solteirona, escondida da família, vergonha da família, né, fazendo pintura, né, e fazendo uma pintura extremamente acadêmica. Isso é uma coisa também muito interessante na vida dela, né? Os professores que ela vai ter são sempre pintores muito acadêmicos. Ela está pintando tachos de cobre, ela está pintando naturezas mortas. Então, é interessante como ela está longe disso que está acontecendo na Europa em termos de arte. Por outro lado, o nosso Mário está afinadíssimo com tudo que vai na Europa, inclusive nessa parte de arte pictórica. Ele se torna professor também de solfejo, de teoria musical, então ele vai, digamos, ganhando espaço dentro da escola. Mário vai manter, ele era tão carismático, né, tão simpático, que ele vai manter com as alunas também uma correspondência que hoje está sendo, em parte, publicada. Ele escreve para as alunas, muitas alunas mulheres, lógico, piano, naquela época, vocês fazem uma ideia, né? Então, ele escreve muito para as alunas, mantém contato com elas e escrevendo cada vez mais nos jornais. É muito provável, né, diz o Jason Tércio, esse biógrafo dele, que nessa época ele já cruzasse com o Oswald de Andrade. O Oswald era mais velho do que ele, 3 anos, e era colunista social. Então, estava sempre ali naquelas festinhas, naqueles eventos musicais. Então, é muito provável que eles já tivessem se cruzado, mas ainda não tinham amizade. E, nessa época também, o Mário, já livre dessa presença paterna e nadando, né, de braçada nas questões musicais e nas questões literárias, resolve fazer uma viagem para onde? Para Minas, para a terra de vocês. É a primeira vez que ele vem às Minas Gerais. Ele vai direto para as cidades do ouro. Ele tem uma curiosidade enorme em tudo que é brasilidade. Não só festas folclóricas, não só música folclórica, não só música, enfim, das grandes festividades religiosas negras ou dos povos originários, mas ele tem interesse em arte em geral. Então, ele vai para as cidades do ouro estudar o barroco. Ele vai estudar as igrejas, ele vai estudar as construções minuciosamente. Ele vai criar todo um trabalho provando que Minas Gerais, graças ao seu isolamento, às suas montanhas, havia criado um barroco peculiar, específico, 100% brasileiro, que não teria nada a ver com o barroco português, ou espanhol, ou italiano. Então, ele absolutamente se apaixona pela arte mineira
dos séculos XVIII, final do século XVII, início do XVIII, e, mais do que isso, ele vai redescobrir um dos maiores poetas simbolistas que nós temos, se não o maior poeta simbolista brasileiro, que é o Alfonso de Guimarães, que ele vai visitar, né, como um leitor do Alfonso, vai lá, bate na porta da casa dele, ele tinha 14 filhos, uma coisa assim, e ele vai se apresentar como alguém que era um leitor, um apaixonado pelo simbolismo do Alfonso, e ele diz, olha, o senhor é um esquecido, o senhor caiu aí na desmemória dos nossos críticos literários, eu vou tratar de ressuscitá-lo. E ele volta depois para São Paulo, e ele começa a escrever, né, para revistas especializadas sobre a poesia do Alfonso, que vai ficar muito grato, reabilitando, portanto, essa grande figura. Mas pode só dar uma paradinha? Eu sou vítima do Alfonso, né? Porque eu tenho um amigo que chama Ricardo Galupo, é bom que se ele estiver ouvindo, ele fica sabendo a raiva que eu tenho dele. E ele, toda vez que eu chegava na Católica, na aula da Católica, ele falava um poema do Alfonso. Você sabe qual que é, Mary? Aquele que fala: os sinos badalavam em lúgubre responsibus. Pobre Alfonsos, eu no caso. Com 14 filhos, paupérrimo Alfonso, né? Coitado, nessa altura já está muito ferrado. Mas, enfim, o Mário é uma pessoa tão eclética já, ele é um cara tão privilegiado intelectualmente, né? Vindo lá de baixo, a família, né, pobre, sempre casinhas pequenas, ele mora com a mãe, com a tia Nhanhã, até o final da vida. Mas ele frequenta a melhor sociedade. Tudo que o Oswald de Andrade queria, né, ele faz isso naturalmente. Ele, nessa época, ele ia com muita regularidade à casa de um dos homens mais ricos de São Paulo, que era o Freitas Vale, um gaúcho riquíssimo, que criou as primeiras tertúlias literárias lá em São Paulo. Ele tinha uma casa belíssima, chamada Vila Quirial. Não que ele colecionasse arte moderna, ele colecionava exatamente esses pintores acadêmicos que nessa época vendiam muito. Mas era ali um ambiente de conversa, de trocas, em que se falava de poesia, falava-se de literatura, falava-se dos grandes autores franceses, que a moda era a França. Então, o nosso querido Mário, ele, depois dessa viagem que ele faz em 1920, ele está, mais uma vez, dando as cartas em São Paulo. A Tarsila, nesse momento, lá fazendo o seu cursinho de pintura, tomando chazinho com as senhoras mais velhas, ela não pode sair, ela não tem vida social, ela vai conhecer uma figura importantíssima na vida dela, que na realidade é quem vai mudar a vida da Tarsila, que é a Anita Malfatti. A Anita Malfatti, que é essa figura absolutamente brilhante, que merece também todo o nosso respeito, que tinha estudado na Alemanha com os grandes expressionistas alemães, tinha passado pelos Estados Unidos, onde também estudou com grandes pintores expressionistas. Ela está nesse curso pintando cobres e ao mesmo tempo, naturezas mortas, por uma razão muito simples. Em 1920, ela tinha feito uma exposição no 4º andar da loja Mapping, que era uma grande loja que tinha lá em São Paulo, que atraía todo mundo para consumo. 4º andar, a primeira exposição modernista no Brasil. E eu convido vocês a lerem as barbaridades que o Monteiro Lobato, hoje em dia param até dúvidas de se o Monteiro Lobato teria ido à exposição ver o que ele escreve. Porque é de uma violência contra, não a Anita exatamente, tem até um parágrafo que ele diz, não, ela é boa pintora, é esforçada, mas esse modernismo. Quer dizer, nós estamos ali num momento de luta, de batalha, entre tudo que era moderno e tudo que era tradicional. E nós vamos ver que isso, não apenas na pintura, na literatura, vai explodir tudo, óbvio, na semana de 22, mas também em termos de comportamento, também em termos da vida das pessoas, né? Daquilo que elas traziam, dessa camisa de força, de moralismo muito acentuado,
uma relação com a igreja muito próxima, e os avanços todos que estão acontecendo. As mulheres estão trabalhando, né, elas já estão no mercado de trabalho, as saias subiram, está todo mundo mostrando o tornozelo, as mulheres cortaram o cabelo, daqui a pouco nós vamos ter a campanha sufragista. Então, os mores estão mudando, as maneiras de se comportar, e nós vamos ver que isso vai impactar aqui a vida desses futuros 2 amigos. Mas a Tarsila encontra a Anitta, a Anitta muito feia. Ela tinha um defeito na mão direita, pintava inclusive com a mão esquerda, não tinha namorado, tinha ficado profundamente deprimida com a crítica do Monteiro Lobato, e a Anitta começa a contar para Tarsila o que foi estudar na Europa. Experiência de estar próximo dos grandes pintores, de frequentar essas escolas. E a Tarsila começa a pensar que, já que ela está tão por baixo, a família não quer nem falar com ela, ela é tão amaldiçoada, por que não? Já que tem que ficar longe, vai logo para Paris. Lembra vocês, se vocês pegarem um pouco livros, biografias sobre artistas dessa época, a Paris dos anos 10, 20, 30, era de graça, né? Essa Paris da Belle Époque era uma Paris, a Paris dos anos loucos, uma Paris de graça. Estão lá todos os pintores imigrantes, Picasso, que não tinha onde cair morto, né? Modigliani, que não tinha onde cair morto. Vários pintores estrangeiros vão para Paris, que é uma cidade muito barata. Ela, então, conversa com os pais, né? Vai para um curso de senhoras. Óbvio que os cursos eram separados. Senhoras não tinha nu masculino, só nu feminino. Senhoras era um curso à tarde. Para as senhoras era mais caro do que para os homens era mais barato. Mas o mais interessante é que eu recuperei nesse livro uma lista de brasileiras, talvez vocês conheçam aí alguma, que passaram por essas escolas em Paris. As brasileiras já pintavam muito, ela não é absolutamente exceção, né? E pintavam o que é arte acadêmica. A Tarsila, para vocês terem ideia, ela vai ter como professor um pintor de decoração, de porcelana, um cara que fazia, enfim, um dia ele leva um quadro do Picasso e mostra na aula para todo mundo, dizer, ai, que horror, está tudo torto. Exatamente o que disseram sobre a pintura da Anitta Malfatti lá na exposição do MAP. Então, ela mantém uma correspondência com a Anitta Malfatti, é muito interessante, em que ela diz, não, cubismo, Deus me livre, modernismo nem pensar, futurismo não quero saber, eu quero mesmo é pintar tacho de cobre e vaso de flor. Então, essa é a Tarsila que está até junho de 1922 em Paris. Há uma foto dela, nem me lembro se reproduzirem ou não, mas eu vi, ela vai para uma periferia de Paris, ela se instala num bairro que hoje é muito chique, que é Neuilly, numa casa grande que alugava quartos. Eu lembro que esse bairro foi violentamente bombardeado pelos alemães já na Primeira Guerra, então está tudo meio em destroços. E aí ela aparece, quer dizer, é essa Tarsila que está em Paris em 22. Ela tinha um cabelo, ela tinha uma massa de cabelo que ela tinha, inclusive, dificuldade de prender, daí que com o Oswald ela vai estar sempre de cabelo curto ou preso, nenhuma maquiagem, uma roupa preta, assim, uma gola fechada até o pescoço, e vê-se que é uma mulher com uns traços muito masculinos, firmes, não é uma mulher bonita. O que vai fazê-la bela é o amor, é a paixão, a grande paixão, a alucinada paixão que ela vai viver com o Oswald, né, aos 36 anos. Foram 16 anos de um deserto absoluto. Marido a abandona, com uma filha nos braços, Tarsila não podia namorar, né? E é nesse momento, depois que acontece a Semana de 22, que é uma história interessante também, porque o nosso querido Mário vai participar ativamente. Mário, como eu disse a vocês, é o jornalista da hora, é o crítico musical, o crítico literário, né? Ele tem excelentes amigos, né? Ele é amigos intelectuais, entre os quais o Di Cavalcanti, uma figura já que frequentava esse eixo Rio-São Paulo, o Paulo Duarte, que é um cara também que tem muita influência em São Paulo, na vida cultural nesse momento, Guilherme de Almeida, outra grande figura. Então, o Mário está sempre navegando
entre esses grandes intelectuais, amigo do Di, com quem ele se corresponde, e o Di vai apresentar para o Mário o Graça Aranha, que era um cara bem mais velho, tinha escrito aquele famoso livro que vocês todos devem ter lido, Canaã, que é interessantíssimo, né? Era a única obra dele. Mas ele, nessa época, estava namorando uma senhora casada em São Paulo, imagine, adultério na alta sociedade. E ele estava querendo ficar em São Paulo e fazer alguma coisa, desenvolver projetos. E o Di estava querendo fazer uma exposição de arte moderna, fazer alguma coisa para trazer a questão do modernismo para São Paulo. E o Graça Aranha leva os meninos, né, Di, Mário, essa turminha, para conhecer o Paulo Prado, grande milionário. Vou falar em milionário em São Paulo, é o Paulo Prado. Ele e a Marinette, a mulher dele, que é uma figura maravilhosa, uma francesa que gostava muito do Brasil, para conhecer esse pessoal e ver o que o Paulo achava, se ele queria bancar, se ele topava fazer alguma coisa. E a Marinette e o Paulo se lembram que na França, em determinadas épocas do ano, haviam essas semanas onde se apresentavam livros, onde se apresentavam balés. E aí nasce a ideia da a famosa Semana de 22, né, que vai durar alguns dias, que realmente vai causar um furor na imprensa. Vocês olharem qualquer livro sobre esse período que tem a reprodução de jornal, quadros hediondos, música horrorosa, esculturas perversas. Quer dizer, a semana foi tratada da maneira mais impactante, mas, ao mesmo tempo, a mais desqualificada possível. Mas, ao contrário do que a gente possa imaginar, que ficou todo mundo falando da semana, depois da semana, a semana desapareceu. A semana fica diluída, porque a seguir é o carnaval. Todo mundo cai no samba, todo mundo cai no carnaval. E eu lembro a vocês que carnaval, nessa época, a história do carnaval no Brasil, a gente vê os ranchos saindo, né, a sociedade participando, tem gente de toda parte, os imigrantes no carnaval. Então, tem uma atividade muito grande e a semana fica completamente esquecida. Enquanto isso, Tarsila está voltando, os meses de férias na Europa são junho e julho, ela chega aqui, final do mês de junho, vai falar com a melhor amiga dela, né? Afinal de contas, ela e a Anitta se corresponderam esse tempo todo, e a Anitta apresenta ela, então, para o grupo modernista. Quem era o grupo modernista? Nosso querido Mário, o Oswald, né? Mário, 7 anos mais moço do que ela, o Oswald, 4 anos mais moço do que ela, o Menotti Del Picchia, que já era casado, mas também 5 anos mais moço do que ela, e esse grupo vivia para baixo e para cima. O Oswald tinha comprado um Cadillac verde conversível, que ele cruzava as ruas de São Paulo, se exibindo, um novo rico. O pai dele tinha muitos terrenos que iam ali da Avenida Paulista até pegava ali todo o Jardim Paulistano, mas não entrava na sociedade. Colunista social, novo rico, e o Oswald com um currículo o pior possível, né? Não sei se vocês sabem, mas o Oswald primeiro traz uma menina de 15 anos, por quem ele se apaixona para viver no Brasil, dá um pé na menina, depois ele vai ter um filho com uma bailarina espanhola ou argentina, o Nonê, né, que vai, inclusive, ser testemunha da relação da Tarsila com Oswald, depois abandona essa segunda mulher, e ele é viúvo, ele é recém-viúvo. A mulher dele tinha morrido, era uma jovem jornalista, de 17 ou 18 anos, que havia feito um aborto que degenerou em infecção, e ele se casa com ela in extremis na Santa Casa de Misericórdia. Então, ele é viúvo. Esse é o currículo do Oswald, essa pessoa por quem a Tarsila vai se apaixonar loucamente. Não preciso dizer a vocês que ela se apaixona por Oswald, parece aquela poesia do Mário de Andrade, do Carlos Drummond de Andrade, e o Mário de Andrade vai ficar fascinado, né, por estar diante de uma moça, que é de uma família tradicional do interior, que está chegando de Paris, que tem a oportunidade de contar para ele o que está acontecendo ali, mesmo que ela não soubesse, que ela vivia lá nessa vidinha também de curso de mulher, e esse professor que fazia pintura em vaso, porcelana, mas, ao mesmo tempo, de trazer para ele essa imagem desse Paris fervilhante,
que ele gostaria de conhecer, mas e ao mesmo tempo de não conhecer, porque ele era um apaixonado pelo Brasil, e ele passava o tempo dizendo que a gente tinha que descobrir a alma brasileira. Eu acho esse convite dele um convite muito bonito. Mas, enfim, eles ficam muito amigos, né? Saem todos juntos lá no Cadillac, vão lá para a Serra ver as estrelas, declamar poemas. A Tarsila abre um ateliê ali perto de onde hoje é a Catedral da Sé, pertinho de uma rua onde o Oswald de Andrade tinha um apartamentinho onde ele recebia mulheres e onde ele... Perdão? Líbero Badaró, exatamente, obrigada. Eu estou viajando desde as 7 da manhã, vai faltar muita coisa, você me ajuda, tá? Ele tinha uma garçonnière, como se chamava na época, para receber meninas, e perto do ateliê da Tarsila. Então, é a época em que eles estão sempre juntos. O Mário, nessa época, recebe de presente, tanto da Anitta quanto... Não, o Mário, nessa época, manda de presente para a Tarsila uma braçada de margaridas coloridas, que depois a Tarsila vai transformar em quadro, e a Anitta também, de presente para ele. Enfim, eles estão ali nesse ambiente de muita amizade, né, de muita brincadeira, e a Tarsila, gente, está vivendo, né, depois de 16 anos mofando, uma solteirona, uma mulher que foi meio que abandonada pela família, uma mulher que tinha que andar na linha, né? Então, depois de tudo isso, ela está profundamente apaixonada pelo Oswald e ela tem que voltar para Paris para terminar o curso dela. E, nesse momento, tem, inclusive, uma correspondência do Mário com ela, muito afetuosa, em que a gente vê claramente que o Mário se apaixonou por aquilo que a Tarsila representava. A moça bem educada, a moça bem nascida, de um pai relativamente bem conhecido no interior. A família do Mário também tem ali perto, tem uma fazenda, um tio dele, o tio Pio, em Araraquara, para onde ele vai com alguma regularidade, para estudar, para pensar, para escrever. Então, eles se encontram nessa afinidade desse mundo rural, mas, ao mesmo tempo, ele vai endeusar essa mulher, porque a coitada da Anitta era muito feinha, né, apaixonada por ele, Mário, um amor também muito que acaba desastradamente numa troca de correspondência, mas ele vai escrever para Tarsila inúmeras vezes, falando do semblante sereno dela, de como ela era iluminada. Ele não diz que ele a ama, ele não está apaixonado fisicamente por ela, mas ele se recorda do carinho que ela tem com ele beija as mãos dela. Quer dizer, a gente vê nessa correspondência que há um tributo afetuoso, amoroso, generoso do Mário, está encantado com essa mulher que pinta e que ele está orientando. Isso é uma coisa muito interessante, porque é o Mário que vai dizer para a Tarsila com quem que ela deve estudar, no que ela deve prestar atenção. A gente vê que se estabelece aí uma troca, né, entre ele está, como no caso da mitologia, ele está criando aquela criatura, ele se sente um pouco alguém que está modelando a futura pintora, e isso fica muito nítido justamente na correspondência que eles vão trocar. A Tarsila parte e, em agosto, volta às aulas e, no final do ano, o Oswald vai junto, vai encontrá-la. Obviamente, tudo isso é secretíssimo, porque ela, na condição de mulher sozinha e com o casamento dela ainda válido, ela estava separada de corpo e mesa, né, perante a igreja. Mas, enquanto o casamento não fosse anulado pela igreja, ela continuava uma mulher casada. Então, para não ser chamada, além de largada, adúltera, né, ela tem o maior cuidado. A gente vê na correspondência deles, ela dizendo, rasga as minhas cartas, queime as minhas cartas, não mostre para ninguém. E ele, muito afetuoso, muito animado com essa relação, mas aí é que a gente começa a tomar uma certa antipatia pelo Oswald, que ele passa o tempo dele a fazer fofocas contra o Mário de Andrade, né? Ele vê que o Mário está orientando a Tarsila, e ele, então, começa a fazer fofocas contra o Mário, a ponto da Tarsila não poder responder as cartas que o Mário mandava para ela, e, não satisfeito, vai também
aquecer, vai alimentar a concorrência entre a Tarsila e a Anita Malfatti, que foi a boa amiga da Tarsila, que foi quem iluminou os caminhos da Tarsila, foi quem ajudou a Tarsila a sair do mundinho apertado em que ela estava, né? E eu lembro também, eles começam a escrever, o Oswald começa a escrever para o Mário, contando da programação dele, onde é que eles iam, o que é que eles iam fazer. Eu discordo um pouco aqui no livro dessa recepção que dois desconhecidos brasileiros teriam tido em Paris, né? Morei lá há mais de 20 anos, eu sei que nós brasileiros para os franceses viemos lá de baixo, não há exatamente uma simpatia muito grande, a não ser que a pessoa nade em dinheiro, né? Nós fomos sempre os subdesenvolvidos, latinos. Então, a sensação que eu tenho, e que depois os artigos da Tarsila mais ou menos confirmam, é que eles visitam os ateliês todos, né? Mas sem absolutamente estabelecer nenhuma conexão mais próxima com aqueles grandes pintores modernistas da época. Eles recebiam no apartamento da Tarsila, sobretudo os brasileiros que por lá passavam, com cachaça, com cigarrinho de palha, fazendo um pouco aquela coisa exótica, né? Que às vezes os brasileiros gostam de fazer fora do Brasil, não precisa, mas eles gostam. E isso dá essa fama de dois brasileiros que estão lá prestigiando o Brasil e trazendo essa memória toda para a frente da cena. E o Mário fica alucinado. Mário escreve para eles dizendo: vocês são dois caipiras, vocês são dois deslumbrados, vocês têm mais é que estar aqui no Brasil, fazendo pintura no Brasil, explorando a nossa música, explorando o que nós temos de maravilhoso. Ele é um crítico, quanto mais da atitude do casal, que está realmente muito deslumbrado. Além do que, eles tinham conhecido o Paulo Prado, que era riquíssimo, que tinha um apartamento deslumbrante lá em Paris. A família, aliás, muito conhecida, o irmão dele vai inspirar, inclusive, um livro do Eça de Queiroz, gente realmente de muito dinheiro, representando, então, o Brasil rico em Paris. E é nessa época que a Tarsila vai pintar, absolutamente apaixonada, né, aquele autorretrato dela, que o autorretrato anterior, ela de espanhola, você lembra desse quadrinho dela? Meio jequinha, né? Assim, meio... uma coisa meio... parece folhinha. Mas nesse momento... Aí você bota os dois quadros um ao lado do outro. Nesse momento, há uma mulher. Enquanto que a espanhola está ali, quase que de tercinho na mão, ali o que se vê é uma mulher que está apaixonada, né, que é carne, que é sangue, ela com uma roupa do Jean Patou, aquele grande costureiro francês, vermelho, o olho completamente esfumaçado, um bocão vermelho, o cabelo preso, porque aí a gente vê também na correspondência que o Oswald começa a interferir na forma que ela se veste, nas joias que ela usa, né? Ele exige o tempo todo que ela esteja elegante. Então, aquela figura da moça de roupinha preta, com aquele cabelo descabelado, acabou. Agora é uma mulher que desabrochou, uma rosa aberta ali, e loucamente apaixonada, né, por ele. As cartas, a correspondência, aliás, não deixa a mentir. Enquanto isso, o Mário está fazendo a sua trajetória brilhante em São Paulo. Crítico cultural, como jornalista extremamente prestigiado, né? E quando eles voltam ao Brasil em 23, a Tarsila, inclusive, diz para o Mário que ela vem para desfazer os equívocos, as maledicências que o Oswald havia semeado entre ela e o Mário. Quer dizer, a gente vê que, a despeito de todas essas invectivas do Oswald para ter uma possessão psicológica da Tarsila, a amizade dela com o Mário continua muito firme. E eles vão precisar do Mário mais do que nunca, porque quem está vindo para o Brasil a convite do Paulo Prado nesse momento é um importantíssimo poeta francês que eles haviam conhecido em Paris, apresentado pelo Paulo Prado, o Blaise Cendrars, que é um poeta espetacular,
autor de Transiberiano, que havia lutado na Primeira Guerra Mundial nas trincheiras francesas, medalhado e havia perdido um braço. Aliás, o Brasil, com as suas gafes tradicionais, quando esse imenso poeta chega no Brasil, no navio, ele é barrado, porque a alfândega acha que ele é um imigrante francês e o Brasil não aceitava pessoas com deficiência física. Ele tinha perdido um braço, acharam que ele era um Zé Mané qualquer. A Academia Brasileira de Letras, dormindo, roncando, nem sabia que ele estava passando pelo Rio de Janeiro. Ele foi recebido por um grupo de intelectuais, o de Cavalcante entre eles, e logo, né, também o nosso Graça Aranha está lá, vão comer peixada aqui, vão acular, mas o Mário será cada vez mais necessário, porque o Mário já conhecia o quê? O Carnaval do Rio, que ele estava acostumado a ir pular carnaval no Rio, ele conhecia os intelectuais do Rio de Janeiro, e é ele que vai, de alguma maneira, ciceronear essa patota em torno do Blaise Cendrars. Eles vão, então, a Tarsila vai ser apresentada ao Carnaval Carioca, eles vão ver uma escola de samba, o Ameno Rezedá, se não me engano, que trazia uma alegoria que depois vai aparecer num quadro importante da Tarsila, que é uma Torre Eiffel, né, no meio de uma favela. Vai me ajudar, hein? Você se apresenta. É nesse desfile dessa escola de samba que ela vai ver, eles vão ficar impressionados. E essa Torre Eiffel, lá da escola de samba, tinha um dispositivo que fazia girar a volta da torre, nada mais, nada menos, do que o aviãozinho dos Santos Dumont. Era uma homenagem da escola aos Santos Dumont. Bom, Carnaval na favela. O Blaise Cendrars fica pirado, ele diz, bom, mas que coisa extraordinária, que maravilha. Aliás, é muito interessante, porque na França corre que ele só tinha vindo ao Brasil porque o Paulo Prado havia prometido terras e terras, que poderia transformá-lo num cafeicultor aqui em São Paulo. Tudo mentira. Ele veio a convite do Paulo e da Olívia Penteado, que eles haviam conhecido também em Paris, e o Mário ficou tão deslumbrado de jantar na casa da dona Olívia a primeira vez que ele chorou. Teve um ataque de choro. Quer dizer, mais jeca, mais deslumbrado é impossível mesmo, né? O Mário de Andrade tinha toda a razão de espinafrar com o Oswald. Mas eles vão, então, fazer um grupo para apresentar o Brasil para o Blaise Cendrars. Eles vêm para São Paulo, onde ele vai ser super recebido, na Vila Quirial. Ele vai ajudar também a promover a pintura da Tarsila, porque ela vai botar alguns quadros nessas conferências que o Blaise Cendrars vai dar sobre pintura europeia. Desculpem, eu pulei que, junto com esse autorretrato dela, mulher maravilhosa, ela vai pintar um outro quadro que vocês todos conhecem, né? Que é A Negra, exatamente da mesma época, 23. Né? E há uma lenda sobre esse quadro também, da qual eu me permiti, desculpa, você talvez seja professor de História da Arte, você me ajuda, mas eu discordei, né? Porque há uma lenda de que ela contava de que aquela negra tinha sido inspirada nos escravos da fazenda do avô dela. Ora, primeiro a gente sabe que, já na época do avô dela, o café em São Paulo tinha imigrantes italianos e espanhóis colhendo café, não tinha mais escravos. Né? O pai do Santos Dumont, que foi um dos maiores cafeicultores do mundo, do Brasil, só tinha italianos. Então, podiam ser talvez criados ali da fazenda do pai dele, mas que o seio era tão grande porque a escrava jogava o peito para trás para alimentar o filho. Quer dizer, aquilo me parece tão descabido que basta a gente conhecer um pouquinho, você deve conhecer melhor do que eu, história da pintura na época, para saber que não havia nada mais na moda, mais dando o berro da moda, do que a África. Só pegar a pintura do Picasso dessa época. Né? É só pegar a escultura do Giacometti dessa época, é só pegar tantos outros pintores, o próprio Cézanne, que teve uma influência enorme, né, da questão da África, que está dando as cartas. Em primeiro lugar, África. Em segundo lugar, México, os muralistas mexicanos. Então, eu acho que essa negra tem muito mais a ver com essa moda europeia das Áfricas, das máscaras africanas, que a gente identifica na pintura do Picasso, a rodo, né? Do que exatamente com a história lá do passado da fazenda. Mas, enfim, levando adiante, eles, depois do Rio de Janeiro, São Paulo,
eles vêm para Minas Gerais. Tem um belíssimo livro sobre essa viagem do Blaise Cendrars a Minas, com a famosa frase, né? Vamos tomar o trem para Minas. Queria ver as cidades do ouro, e aí o Mário foi a figura-chave. A figura-chave, ele conhecia tudo, ele conhecia a história do Barroco, conhecia a história de Minas, ele vai ciceroneando todo mundo, ele vai apresentando o Aleijadinho, ele vai apresentando os grandes pintores do Barroco, das igrejas, ele sabe dissertar sobre tudo, enfim, ele é a luz dessa viagem até eles chegarem em Belo Horizonte, onde vão ser recebidos pelo Carlos Drummond, pelo Pedro Nava, pelo Grupo dos Mineiros. Tem uma história gozadíssima. Eles são convidados, os mineiros são convidados a jantar com eles, né? Mas eles chegam lá, dizem que não querem comer nada, já tinham jantado com medo de ter que pagar. História gozada. Enfim, então estão lá essas grandes figuras todas da nossa futura literatura, todos ainda de calças curtas, e o Pedro Nava, Tarsila lá, fica impressionado com a Tarsila, que já está repaginada, gente, ela já veio de Paris repaginada nesse momento. Aí ela é a mulher chique, com chapéu cloche, né, as roupas mais curtas, ela já está na moda total aí, ela já é uma outra Tarsila, uma mulher já, inclusive, aí no vício da sua vida como mulher. E eles passam por lá e Carlos Drummond, na hora, vai dizer qualquer coisa do tipo: Oswald não calou a boca, mas quem sabe alguma coisa é o Mário, e o Mário sabe muito. Quer dizer, o Carlos Drummond já entendeu que a figura ali era o Mário de Andrade, e sempre, né, o Mário, um profundo conhecedor, com consistência de tudo que ele falava, a ponto da Marinette Prado, uma vez ter corrigido ele, dizendo: você tem mania de copiar frases de grandes autores e repeti-las como se fossem suas, mas a mim você não engana. Quer dizer, a gente vai vendo daqui e dali que o Mário realmente, o Oswald era realmente uma figura que costumava se apropriar, né, das coisas dos... É como eu considerei. Depois do que eu vou contar do que ele fez com a Tarsila, você vai ver que além de ser charlatão, ele é pior ainda. Mas, gente, vamos chegar lá, né? Mas, enfim, essa viagem em que o Blaise Cendrars é quem vai chamar a atenção da Tarsila para as cores das casinhas caipiras, né? E, ao mesmo tempo, o Mário vai ficar em cima dela dizendo: olha a nossa brasilidade, que maravilha, essas casas, essas montanhas, essas igrejas. Ele vai o tempo todo ao longo da viagem incentivando os desenhos da Tarsila, e que ela guarde a memória dessa alma brasileira que ele tanto perseguia. Ele era o grande antagonista do que ele chamava de moléstia de Nabuco. A moléstia de Nabuco refere-se a Joaquim Nabuco, né, que dizia que o Brasil era muito bonito, mas que ele não trocaria nem um trecho da Vida Ápia na Itália, nem uma esquina de Paris pelo Brasil todo. Então, é contra esse afrancesamento, esse europocentrismo que o Mário de Andrade vai lutar o tempo todo, incentivando a Tarsila a pintar Brasil. Bom, voltando agora digamos, ao dia a dia deles, né? Ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, a Tarsila está tentando preparar a família, né, para o que está rolando. Ela está com o cara, estão viajando juntos, né? Sai em 1923 a anulação do casamento dela com o André. Lembro a vocês, eu trabalhei muito com o processo de divórcio na Cúria Metropolitana. Quando a pessoa era rica, o processo era anulado em 6 meses. O processo de casamento dela passou 15 anos para ser anulado. Quer dizer, isso é prova também de que a família do pai não tinha essa bala toda que se costuma dizer. E ela começa a preparar, então, a família para o anúncio do fato de que ela tem um companheiro, né? Ela o chamava de Juseiro
nas cartas, e ele a chamava de porquéria, nas cartas que eles trocavam para falar das saudades um do outro, usavam esses codinomes para caso fossem, enfim, descobertos, né? E ela volta a Paris, sempre estudando, sempre produzindo. Ele a segue. Ele se aproxima da Dulce, filha dela, que tinha ficado primeiro estudando num colégio da Inglaterra, sempre interna. Agora está num colégio em Paris. Apresenta o filho dele, o Nonet, e eles vão fazer uma viagem pelo Mediterrâneo com os filhos, né? E isso tudo, ela escrevendo: mamãe, olha quem está aqui de passagem, é tão gentil com a Dulce, o Oswald de Andrade. Quer dizer, ela vai ali preparando o golpe, né? E segue o que o Mário chama de inquisilamento do Oswald com ele, porque o Oswald continua enchendo o saco do Mário com piadinhas, dizendo que ele não entendia nada de modernismo, que ele não entendia nada de literatura. E, ao mesmo tempo que ele inquisila o Mário, a gente vê as cartas dele, porque ela fica e o Oswald volta. As cartas dele para ela é um negócio impressionante. A gente vê aí realmente o temperamento do Oswald. Ele escreve para ela: compre roupas no Paul Poiret, compre pratas para nossa casa, compre porcelanas. Não quero gafes. Essa expressão se repete: não quero gafes. Ele pede camisas, ele pede bengalas, ele conta vantagem o tempo todo para o Mário, que ele só usa camisas de não sei quem, gravatas de não sei quem. Quer dizer, você vê ali uma personalidade bastante estranhinha que a Tarsila simplesmente não conseguiu perceber, né? E os amigos da Tarsila, que frequentavam o ateliê dela em São Paulo, conheciam a Tarsila, estranhavam que a Tarsila quisesse casar com Oswald, né? Eu mostro no livro que há referências nesse sentido. Que achavam que podiam viver juntos, mas para que casar? Né? Sabiam que o Oswald era dado a decisões meio estranhas no que diz respeito ao sexo feminino. O Mário tinha se afastado do casal, porque ele não aguenta essas implicâncias todas do Oswald. A Tarsila não é forte o bastante para segurar. E ele se torna muito amigo da dona Olívia Penteado. E ele vai realizar, em 1925, o sonho dele, que é conhecer o norte do Brasil, o grande norte, a Amazônia, a terra das águas, como ele dizia, né? E ele está atrás exatamente dos nossos costumes, das nações originárias, das músicas, dos cantos, dos instrumentos. A dona Olívia, então, o convida, e convida também a filha da Tarsila, a Dulce, para essa viagem, e eles vão até Iquitos, no Peru. E é uma viagem que faz bem à alma do Mário. Ele sofria dessas fofocas todas, ele com prestígio tão grande nos jornais, um conhecimento tão adorado por todo mundo, e essa boa amiga que ele tinha à mercê dessa figura tão esconsa que foi o Oswald de Andrade, pelo menos nessa época. É desse período o livro dele, A Escrava que Não é Isaura, que é também uma coletânea de belíssimas poesias, e ele faz essa viagem, são palavras dele, se dizendo lustroso de felicidade. Ele está encantado com tudo que ele está vendo, eles são recebidos em Belém, tomam daqueles vapores, né? Sobem o Rio Negro, visitam o Amazonas. Então, ele está felicíssimo ali com a dona Olívia, sendo recebido pelas municipalidades todas com o máximo de honrarias, e se afasta, portanto, do casamento que tem lugar em 1926. O Oswald é tão picareta que ele vai aproveitar os contatos da Tarsila, da família da Tarsila, e os contatos que ele havia feito através do Paulo Prado, para convidar simplesmente o Júlio Prestes, que era, né, na época, o presidente de São Paulo, na época dizia-se presidente, não governador, e o próprio presidente da República, que é o Washington Luiz, para serem padrinhos de casamento deles. E ali
é a vontade de dar um tapa na cara da burguesia paulista, dizendo, olha, vocês podem ter grana, mas olha aqui o meu prestígio, sou colunista social, sou novo rico, mas olha quem é que está aqui abençoando o meu casamento. Eles casam em 26, em 28 eles estão na fazenda Santa Teresa do Alto, que é onde ela vai morar, que é a fazendinha que ela consegue salvar. Gente, é uma fazenda muito simples. Quando a gente fala assim, a fazenda da Tarsila, a fazenda ali do Vale da Paraíba, uma fazenda térrea, com janelinha de veneziana, né? A gente vê o mobiliário, tem umas fotografias do aniversário que o Mário passa lá, tem o piano de cauda, em que a mãe dela tocava, a dona Lídia gostava de tocar piano. Uma fazenda simples, nada demais, mas é lá que ela vai pintar o famoso Abaporu, que vocês todos conhecem, né? Nome dado graças ao Raul Bopp, que tinha acabado de chegar da Amazônia, conta-se, né? E aí sugere a ela que olhe um dicionário de Tupi para dar esse título de o comedor, o homem que come gente, coisa que o valha. E quase que na rabeira desse presente de aniversário, o Oswald vai escrever o Manifesto Antropofágico, que o Mário vai achar uma bobageira. Mário vai agora se afastar não só fisicamente dos amigos, mas intelectualmente também, porque ele acha aquilo tudo uma invenção do Oswald, sem nenhuma, digamos, nenhuma densidade. E é quando ele vai para a fazenda do tio Pio, em Araraquara, que era o tio querido, né, que vem a ser parente do Antônio Cândido de Melo e Souza, tinha uma grande biblioteca, ele ficava lá escrevendo sozinho. É nesse momento que ele vai fazer a primeira versão do Macunaíma. E o Macunaíma é quase que uma resposta a essa tentativa sempre da Tarsila e do Oswald de ficarem com um pé na Europa, um pé no Brasil, porque o que é a busca do Muiraquitã, se não a busca da identidade? Né? Quem é o Macunaíma, esse índio preto, né, que vira branco? Então, é uma discussão sobre a identidade brasileira que o Mário vai fazer com a maior seriedade, enquanto que o Oswald, através da imprensa, está chamando o Mário de cretino, está chamando o Mário de modernista atrasado, e para culminar, porque a gota d'água foi essa, chamando o Mário de Miss São Paulo. O Jason Tércio, que é esse biógrafo do Mário, que eu recomendo, quem quiser se aprofundar, o livro é um deslumbramento, mais bela biografia que eu possa ser feita. Olha, eu já fiz várias, não chegou aos pés do trabalho desse cara, né? Maravilhoso. Ele mostra que o Mário, desde 1917, 18, já recebia cartas de um certo H, que não assina. Não se sabe se é Hugo, não se sabe se é Arilda, mas tudo indica, pelas cartinhas que o Jason Tércio publica, que é uma relação homoafetiva. Né? Então, numa sociedade rígida como a que o Mário está, numa sociedade profundamente homofóbica, numa sociedade onde ele é recebido nas melhores casas, agora entrar como gay, é um negócio que arrasa o Mário de Andrade. Fica realmente arrasado. Ali ele rompe claramente com o Oswald de Andrade. A Tarsila fica em cima do muro e provavelmente ela vai se arrepender amargamente, porque logo a seguir, ela descobre... Fala só uma palavrinha. Gente, só tenho que pedir desculpa que houve um atraso da nossa equipe, aqui um pequeno problema, e a Lívia Santana, que está aqui, Lívia, deveria entrar às 19 horas, né, às 20 horas. Peço desculpa. E o pessoal que chegou para assistir a Lívia também peço desculpas, tá? Mas tem que pedir para a gente poder concluir. Vou acelerar, gente, tem tanta coisa para contar. Bom, ele descobre a coitada Tarsila descobre nessa época que o Mário está simplesmente, não tem outra palavra, desculpem, comendo, ainda mais que eu tenho agora, eu tenho que acelerar, né? A Pagu, que é a famosa Patrícia Galvão. O Oswald está transando com a Patrícia Galvão, que é uma menininha de 16 anos, brilhante, uma mulher adorável, maravilhosa, que frequenta a casa da Tarsila e que é tratada como filha pela Tarsila. Veste ela, bota roupinha nela, tudo, e o Oswald apronta essa.
horroroso, né? Eu descrevo. Ele foge com ela para se casar em Santos. Gente, eu vou ter que abreviar, lamento, porque é tanta coisa. E no dia que ela chega, combinado com o Oswald, só para mostrar um pouquinho do caráter dele, encontra ele com uma mulher na cama, no hotel, que eles haviam combinado de se encontrar, e ele ainda convida a garota para ir para a cama com ele e a mulher no dia do casamento deles. Mas, gente, rápido. Ela, então, vai, a coitada da Tarsila fica péssima, vai conhecer uma figura absolutamente maravilhosa. Quanto tempo eu tenho, Afonso? Mais 15 minutos, pelo menos, por favor. Não foi culpa minha, viu? Pode ser 10 minutos? Pode. Tá, você vai me sinalizando aí. A Tarsila vai conhecer uma figura maravilhosa, da qual eu gostaria de falar um pouquinho, mas não vai dar tempo, que é um grande psicanalista que se correspondia com Freud e com Jung, trabalhou inclusive com os discípulos de Jung, e que vai transformar a vida nos hospícios de São Paulo, no Juqueri. Né? Ele vai introduzir, inclusive, arte nesses locais para fazer, no Hospício dos Alienados, o Osório César. Eu recomendo que vocês vejam a vida desse cearense, que era comunista e que vai levar a Tarsila para uma viagem para a União Soviética, de onde ela escreve sempre para o Mário, e ela vai, inclusive, guardando partituras de músicas folclóricas. Eles vão até a Ucrânia, e a Tarsila chega em Paris, ela tem que vender o apartamento dela com tudo que tinha dentro, porque ela não tem mais um tostão. O craque de 29 quebrou o Oswald, quebrou a Tarsila, e quando eles chegam a São Paulo, eles são presos, porque o Getúlio, estávamos aí na ditadura do Getúlio, e a ditadura está perseguindo o comunista, os dois vão para a cadeia. Mas o casamento, de qualquer maneira, não dá certo, porque ela não tem nada de socialista nem de comunista, e o casamento com o Osório César, pela terceira vez, acaba a família cuspindo cada vez mais na Tarsila. Enquanto isso, o nosso Mário de Andrade, ele, muito amigo do Carlos Lacerda, que é o maior opositor do Getúlio Vargas, né? Ele vai continuar na vida dele entre o famoso conservatório, onde ele dá aula, mas ele também vai assumir como funcionário público uma série de cargos, e ele vai criar, inclusive, a missão de pesquisas folclóricas. Vai criar também o primeiro grande evento que nós vamos ver aqui, depois daquele criado pelo Gilberto Freire, sobre o negro no Brasil. Está fazendo 50 anos da abolição, e ele, então, cria esse grande evento em torno da abolição sobre a arte negra no Brasil. A Tarsila, nesse momento, desempregada, vai trabalhar rapidamente na Pinacoteca do Estado, enquanto Getúlio tolera, depois ela vai ser mandada embora. Ela começa a escrever de favor também nos jornais do Assis Chateaubriand. Isso é interessante, que aí ela recupera toda a vida dela em Paris. Uma tarde no ateliê do Picasso, e um jantar na casa do Léger. Ela vai recompondo, além de publicar verbetes dicionários que ela traduzia. Ela, nessa época, vem muito ao Rio, ela faz 2 exposições que não são nem aclamadas, nem sequer são notadas, né? Eu me lembro que de Cavalcante e o próprio Carlos Drummond passam pela exposição sem deixar nenhuma nota, não tinha assinam. registro nenhum de qualidade da época, ela não era atenta. Ela não valia um tostão. Não valia isso que eu ia dizer. Não valia um tostão, a pintura dela não era reconhecida, mas aí ela vai cometer o 4º erro dela, o marido, depois o Oswald, depois o Osório César, e agora um rapaz 21 anos mais moço do que ela, Luiz Martins, que era um belíssimo jovem, um rapaz bacana também, comunista, escreve um livro que o Getúlio, na época, havia uma perseguição aos bons costumes, o livro chama Lapa, ele vai contar a vida das prostitutas, tem que fugir para São Paulo, vem aqui para a fazenda da Tarsila, eles vão viver muitos anos juntos, até que o Luiz Martins vai se apaixonar pela sobrinha da Tarsila, uma viuvinha de 25 anos, ela toma 4 pés na bunda, literalmente. É uma mulher profundamente infeliz. E o Luiz Martins vai dizer que a obra dela não valia 25 centavos. Não havia quem comprasse. Ela termina a vida pintando para o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo retrato de figuras históricas ou fazendo retratos de família. Para acabar, viu, porque eu já estou tão exausta de falar, a vida dela é tão triste
que ela vai perder. Ela tem uma única netinha, filha da Dulce, uma menina que é campeã de natação, que vai passar férias em Petrópolis e que é carregada numa tromba d'água daquelas que dá nos rios. A menina vai salvar uma amiguinha, porque ela era campeã de natação, morre afogada. A Tarsila fica arrasada. Depois a Dulce, que é a única companheirinha dela, elas vão morar pobremente, né, lá nos baixios de Higienópolis, num apartamento pequenininho. Ela tem que vender a fazenda, ela fica sem nada. E ainda considerada aquela pintora louca, param a Dulce no meio da rua para dizer, aí aquela pintora louca da sua mãe e tal. A Dulce morre também de diabetes, ela fica completamente sozinha, como se não bastasse. Ela tem uma queda, vai fazer uma operação, fica paralítica em cima de uma cama. O Luiz Martins, pelo menos, tem a decência de visitá-la. E é assim, gente, que em 72 o Pietro Maria Bardi e Araci Amaral vão tirar a Tarsila do inferno em que ela viveu esses anos todos e vão fazer uma primeira exposição que vai revalorizar os quadros dela. Ela morre em 76, com 83 anos, espírita. Ela troca cartas, correspondência com o Chico Xavier, e católica de missa em casa. O pároco da igreja lá de Higienópolis vinha rezar a missa lá na casa dela. O Mário, desde os anos 40, numa relação muito ambivalente com o Rio de Janeiro, ele vai assumir vários postos lá, a convite do Gustavo Capanema, a convite do Rodrigo Melo Franco de Andrade. Ele vai fundar o Instituto do Patrimônio. Ele começa a beber muito, ele se queixa muito das rivalidades ideológicas do Rio de Janeiro, da fofocaiada. Ele tem um convite para ir para os Estados Unidos, mas ele não aceita, porque ele acha os Estados Unidos um país racista. Ele não quer pisar lá. Ele vai fazer uma operação de amígdalas, ele faz testamento distribuindo tudo que ele tinha, não morre, mas num domingo em que ele havia convidado amigos para almoçar, ele morre no quarto. Né? Ele tinha já problemas de pulmão muito sérios, e esses problemas de pulmão têm impacto no coração dele, e ele morre em casa, no quarto, os amigos esperando ele para almoçar embaixo. O Mário morre no dia 23 de fevereiro de 45.